Boa noite a todos. Com o auxílio do plano espiritual, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, começando pela nossa prece. Senhor, permita que os bons espíritos nos auxiliem com nossas lutas no caminho do bem. Sabemos, Pai, que todos precisamos das dificuldades para aprendermos a crescer, que não devemos orar pedindo que não tenhamos dificuldades, mas sim para que estas dificuldades não nos embaraçem e nem nos tire o desejo de superação e da vontade de viver. As lutas são necessárias. Quem ora com a ideia de se isentar das provas, ora sem compreensão do espírito da prece. Por isso, em nossas orações, sabemos que entende as nossas reais necessidades. Por isso, Pai, nos conceda o que realmente necessitamos para o nosso bem maior. Que a Tua luz nos ilumine a cada encontro com a Tua palavra. Obrigado e que assim seja. Então, com base na doutrina espírita, o nosso tema será sobre o desafio da educação, parte 4, de Raul Teixeira. Educação e gestação. Que você deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Encontramos esta passagem no Livro dos Espíritos, pergunta 694. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Encontramos esta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, versículo 1. Dos mais belos momentos da vida planetária, destaca-se aquele em que se une um casal a fim de permitir o retorno à carne de outro Filho de Deus. Observaremos a formidável ocorrência quando o ventre feminino se assemelha a eloquente laboratório que recebe as matérias-primas, óvulo e espermatozoide, para que fundidos determinem o começo de um novo corpo, de modo a atender a uma velha alma caminhante da evolução. Intensas energias se mobilizam nessa conjugação de gametas. Útero e tubas, quais retortas incendiadas de vida nas mãos do sublime alquimista, ajustam-se para propiciar o encontro biológico. Como será o futuro corpinho? Que elementos genéticos se expressarão para determinar o alcance da hereditariedade? O que estará em jogo para que um corpo são ou deficitário venha ao mundo corpóreo, na condição de casulo, de vivenda carnal ou escafandro? Escafandro é uma espécie de armadura, permitindo ao espírito mover-se, aprender e evoluir neste mar de águas profundas e perigosas, chamado vida terrena? Incontáveis quão respeitáveis estudiosos hão se dobrado sobre lâminas valiosíssimas, sob a mira de microscópios avançadíssimo, na tentativa de explicar como é que tudo estruturou nessas multimilionárias filogênese, hipóteses evolutivas, e ontogênese, que é o processo evolutivo, quando dispõe tão somente da visão biológica ou bioquímica para estabelecerem seus referenciais. Se pudessem esses denodados garimpeiros do rio da vida admitir a realidade do espírito e identificar a grande influência, entenderiam que todo e qualquer fator genético rigorosamente respeitado na conformação do biossoma está atrelado a outros fatores que antecedem ao genético,
quais sejam os elementos psíquicos da entidade que vai renascer. Biossoma é o corpo etéreo ou aura. Quando se movimentam providências propiciatórias à reencarnação de algum espírito, este recomeça uma atividade de sensibilização dos futuros pais, o que pode se dar em nível consciente. O espírito sabe o que faz e por que o faz. Ou em nível inconsciente, para desencarnados sem a necessária lucidez, para se manterem ao corrente de tudo. O fato é, conscientemente ou não, o candidato ao mergulho no corpo físico elevado a viver no ambiente psíquico de seus futuros pais, insuflando com vibrações as sensações finas do casal, ou de um dos dois, fazendo com que a mulher se vá sentindo envolvida por um desejo íntimo de procriar. Ela vai sentindo falta de um filho, e se já é mãe, sente carência de um novo bebê. Emociona-se só em falar no assunto. Por mais que o esposo tente disfarçar ou se por razões do mundo não pretende outro filho, vai sendo envolto nessa onda, e se não queria antes, agora já não faz tanto caso. A mulher aí é convertida numa bateria captadora dessas energias e uma antena capaz de filtrar o que vai sendo destilado à sua volta pela mente do futuro filho. A simples presença do espírito envolvendo o ambiente onde renascerá estabelece a formação de um campo próprio, que chamaria de campo psíquico, no qual todo o grupo familiar fica mergulhado, o qual impõe sua influência sobre tudo, involuntariamente. Ao serem derramados no íntimo da mulher os trilhões de espermatozoides encetando a importante corrida sobre a esteira ciliada da tuba, é esse magnetismo da entidade que tudo envolve, que ativará um determinado espermatozoide e não outro. Esse estímulo particular é dependente do processo de ressonância estabelecido com a frequência do psiquismo do reencarnante. Ressonância que se opera pelo fato daquele determinado espermatozoide conter em sua bagagem, em sua cabeça, os dados genéticos imprescindíveis que, com os dados contidos no óvulo liberado, darão ensejo à formação do corpo exato, no corpo ideal para que o reencarnante possa cumprir, sobre o ponto de vista das divinas leis, a sua trajetória. Quando ocorre a fecundação, as cargas de energias biopsíquicas pertencentes ao óvulo e o espermatozoide funcionam como um forte elemento atrativo, prendendo por processos ainda inabordável o reencarnante ao zigoto, tão logo seja ele formado. A partir daí, tudo seguir o ritmo genético. A partir de então, vigoraram as leis perfeitas da hereditariedade física, correspondendo aos méritos e aos deméritos do reencarnante. Num corpo fisicamente são ou deficiente, o espírito encontra o melhor veículo para dar conta da sua provação ou da sua expiação, ou de ambas. Libertando-se aos poucos dos grilhões da ignorância e do erro, sempre mais se alcandorando na busca de mais altos céus. Vemos assim que tudo se cumpre, graças a esse automatismo matematicamente perfeito da lei de causa e efeito, de modo a fazer com que a ninguém seja dado fugir de si mesmo, onde tudo se acha escrito nas páginas energéticas da própria alma.
Como os pais oferecem aos filhos tão somente o corpo de carne, e esses viajores do infinito vão conseguindo aqui ou ali o veículo mais apropriado ao seu adiantamento. A gestação, dessa maneira, é um processo de celeste elaboração de parceria tríplice. O Pai Criador envia os seus espíritos, enquanto os genitores lhes preparam as vestes biológicas próprias à sua vilegiatura pelos campos, vales e montanhas da existência planetária. Agora vamos a algumas questões. Poderíamos dizer que a educação efetiva do espírito encarnado começa na gestação? A depender do que se esteja chamando de educação, pode-se dizer ou não, sabendo-se com os estudos espíritas que a partir da gestação o espírito reencarnante mais intimamente se acha ligado à sua mãe. Será inegável a constatação de que a vida psíquica e comportamental dela muita influência terá sobre o feto. Daí, natural será pensar que se o reencarnante está recebendo os impulsos mentais e as reações biológicas da genitora, isso significará muito no processo de desenvolvimento geral da criança. Se a isto já estivermos chamando de processo educacional, não se poderá duvidar quanto ao seu começo desde a gravidez. Há, entretanto, importantes estudiosos da psicopedagogia, da psicologia e da psicossociologia que admitem que a educação da criança tem começo muitos anos antes de seu nascimento, quando se educam aqueles que serão seus pais, o que nos deixa perceber um verdadeiro processo educacional que alcança geração após geração, dialeticamente, meio do diálogo e do modo argumentativo. Questão 2. Qual a importância em termos emocionais e psicológicos do período de gestação para o espírito que vai encarnar? O espírito que é reconduzido ao campo fisiológico para a continuidade do seu progresso necessita readaptar-se, pouco a pouco, aos processos biológicos, psicológicos e emocionais do meio para o qual é levado, a fim de que não lhe ocorram desnecessários choques ou traumatismos, de modo que possa dispor de melhores condições para dar conta dos objetivos da sua reencarnação. A questão da readaptação é tão séria e decisiva que nos mostra que o animal que demora mais tempo para tornar-se independente psicológica e socialmente é o animal humano, em virtude dos importantes compromissos sociomorais que o trazem ao planeta, no que se distingue dos demais seres. Questão 3. Que atitude comportamental deve manter o casal no período da gestação? As brigas e desentendimentos podem afetar o processo educativo da entidade que está encarnando? Quase sempre o espírito reencarnante é ligado aos pais desde o pretérito próximo ou distante, o que facilita ainda mais a interpretação fluídica entre eles. Assim, todas as ocorrências felizes ou não que se desenvolvem no ambiente da gestante terão incidência sobre o reencarnante. A atitude consentânea com o período gestacional, capaz de beneficiar o bom desenvolvimento do filhinho, será a manutenção de uma vida normal, equilibrada, longe dos vícios de quaisquer tipos, longe das perturbações vibratórias que as brigas e os estresses emocionais determinam. Olha como é importante, né? O ambiente, as atitudes, estar em equilíbrio, buscar, né, não brigar, para com isso ter um ambiente mais equilibrado
para onde vai, encarnar o nosso filho. 4. Em toda a fase da gestação, o espírito reencarnante é passível de sofrer influências educativas? Sim, em toda a fase da gestação, a entidade reencarnante recebe as influências que se lhe chegam de todo o conjunto de coisas à sua volta, desde o psiquismo equilibrado ou perturbado das pessoas que mais intimamente dela se acercam, até os estresses motivados pela excitação ambiental. Tudo é capaz de atuar sobre o bebê, promovendo bem-estar ou tormentos de difícil classificação. A mãe pode iniciar o processo educacional do seu filho de modo desajustado ou feliz, estando ele ainda no ventre, pelos tipos de vida íntima que escolha, pelos hábitos sociais e alimentares que adote, enfim, pelas descargas de vida ou de morte que faça incidir sobre seu filhinho. Questão 5. Durante a encarnação, o espírito mantém-se consciente por quanto tempo? Esse tempo seria variável de encarnante para encarnante? Estando cada espírito no nível próprio de progresso alcançado, não há um tempo estabelecido para a manutenção da consciência, antes de mergulhar no profundo sono da reencarnação. Do mesmo modo que, na desencarnação, há indivíduos que mantêm a sua lucidez até o exato momento de desprender-se totalmente do corpo, no caso do renascimento, há os que se preservam lúcidos até o completamento do corpinho, ao qual estarão presos durante certo tempo. Entretanto, pelas condições evolutivas gerais dos espíritos vinculados ao nosso mundo terrestre, que é de provas e expiações, bem se pode inferir que esse estado de lucidez mais dilatado não se constitui em regra, mas pode-se dizer exceção. Questão 6. A mãe deve dialogar frequentemente com o reencarnante ainda no ventre, acariciando-o? Qual a vantagem dessa atitude? Essa é já uma atitude instintiva das mães que se voltam para o seu estado, envolvidas pela alegria da maternidade. Os reencarnantes recebem essas emissões de ternura como mensagem de boas-vindas, o que lhes facilita bom desempenho durante a gestação. Renascendo crianças tranquilas, mansas, porque foram esperadas com amor. O oposto, lamentavelmente, também ocorre. Mães que praguejam durante todo o tempo a gravidez, impossibilitadas que foram, de algum modo, de perpetrarem o aborto. Desanimadas, não queridas, odiadas, convertidas em fardos para sua mãe ou para seus pais. Com que problemas e tormentos poderá nascer uma criança rejeitada? Questão 7. Que atitude deve ter a mãe solteira perante a reencarnação do futuro filho? A criança poderá se desenvolver sem sequelas morais? Mãe é sempre mãe, casada ou solteira, tendo engravidado debaixo da oficialização documental do casamento ou não. O que caracteriza a mulher-mãe é a grandeza, a nobreza com que dá conta dos seus compromissos com o filho ou com os filhos. Embora não queremos fazer apologia da gestação irresponsável, somos levados a concluir diariamente que a irresponsabilidade, a indiferença ou o abandono estão presentes na vida tanto de mães solteiras quanto de mães casadas, uma vez que o equilíbrio, o bom senso, o devotamento e a responsabilidade não surgem na pessoa em função do seu estado civil.
Filhos com sequelas morais, por sua vez, são encontrados em tão grande número na sociedade que ninguém pode pensar em sã consciência que são todos filhos de mães solteiras. A mãe solteira, quando não possa contar com as atenções e o apoio do pai do seu filho, deverá encher-se de coragem e de confiança na assistência de Deus e, sem desesperos, procurar apoio e auxílio nos corações familiares, nas almas amigas que existem em todo lugar, a fim de que dê à luz seu filho com disposição de criá-lo para o bem, para uma vida digna e saudável, ainda que para isso tenha que enfrentar dificuldades inúmeras, ou tenha que dar testemunhos de ousadia superior num mundo de hipocrisias, até que, passo a passo, o Criador lhe transforme a vida, pondo em seu caminho um anjo bom, para ajudá-la na romagem difícil, mas abençoada. Questão 8. E nesse sentido, qual seria o papel dos avós? Sem que nos esqueçamos que os avós prosseguem tendo seus compromissos diante da existência, tendo que dar conta de seus próprios deveres. Conviemos que a eles também cabe a tarefa do apoio e da cooperação com os filhos, no limite das suas possibilidades, até onde tenham a anuência desses mesmos filhos, conforme propõe o lúcido espírito Teresa de Brito. Na obra Teixeira Júnior, Vereda Familiar, Teresa de Brito, capítulo 31, terceira edição, Frater, Niterói, Rio de Janeiro, 1995. Que consequências podem advir para o reencarnante quando sua mãe é viciada no uso de tabacos, de alcoólicos ou de outras drogas? O problema de pais e mães portadores de diversos vícios no mundo é um problema antigo, alimentado pelo egoísmo. No caso da mãe, dependente de tabacos, alcoólicos e outras drogas, a situação se mostra mais grave, porque é nas suas entranhas biológicas que seu filhinho será gestado. Será por seu intermédio que seu filhinho será nutrido. Serão suas impregnações biopsíquicas que o atingirão, causando-lhe prejuízos de variados níveis, prejuízos que poderão mostrar-se logo que nasçam os bebês, ou ao longo da infância ou na adolescência, impondo sofrimentos diversos. É certo que o espírito associado a pais viciados não é um inocente castigado por Deus. É alguém que devia saber das possibilidades de reencarnar com uma ou outra sequela física, algumas que lhe poderão até impor transtornos psicológicos ou dramas psiquiátricos, uma vez que se acha na sintonia desses pais, atraído por suas energias, afinado com seus modos de ser envolvidos, dessa maneira, na trama reencarnatória de risco. Se uma pessoa, homem ou mulher, se conduz pelos passos de quaisquer dependências, indica que não se preza o suficiente, que não se gosta ou não se valoriza. Jesus Cristo, o perfeito terapeuta da alma, orientou-nos para que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos amamos. Ora, se alguém é capaz de se desamar tanto, cheio de pobres justificativas de sabor imediatista, de sentido materialista, como se poderá esperar que venha amar a seu filho, prezá-lo ou respeitá-lo? Há casos, no entanto, nos quais, ao saber-se em gestação, a mulher renuncia a todos os vícios, muda o estilo de sua vida, motiva-se para a vida e cresce espiritualmente, por amor a seu bebê em formação. É um verdadeiro milagre do amor. Questão 10. Sabe-se que a AIDS pode ser transmitida para o feto no período de gestação.
Se a mãe for soropositiva, seria prudente que antes do casal ter filhos fizesse o teste para investigar possíveis infecções? Diz o bom senso que se um casal ou um dos dois sabe que é soropositivo ou que disso desconfie, deve submeter-se aos necessários e indicados exames antes de se dispor à paternidade ou à maternidade. Entretanto, alguém só fará isso quando ainda lhe reste um pouco de responsabilidade, para não desejar impor a alguém, e esse alguém será seu filho, a mazela que carrega. Questão 11. Qual deve ser o comportamento dos pais perante o filho que nasce portando deficiências físicas ou mentais? É possível desenvolver-se uma vida saudável ao lado dessas criaturas? Embora as compreensíveis frustrações que costumam invadir a alma dos pais de filhos portadores de deficiências quaisquer, a certeza da assistência divina deve ser para eles o grande arrimo, ou indispensável consolo. Conscientes de que não há injustiçados pelas leis de Deus sobre a terra, o problema com que seus filhos se acham assinalados está na pauta da lei da causalidade, na certeza de que o pai não dá pedra ao filho que pede pão. Reconhecerá que essas criaturas renasceram sob seus cuidados patermaternais é porque eles, os pais, têm compromissos com essas almas, compromissos porque eles ajudaram na marcha dos equívocos, de múltiplas formas, ou porque prometeram no mundo espiritual dar-lhes amparo, orientação, mão amiga, a fim de que atravessassem as estradas das expiações com real aproveitamento das limitações. Importante é que esses pais com filhos seriamente limitados, por isto profundamente dependentes de cuidados, sensibilizem-se perante os filhinhos carentes e muito amados, interpretando-os como pedras preciosas que o Criador colocou sob seus cuidados, sob seus desvelos, de modo a transformá-las em gemas rutilantes, valiosas, glorificando a vida. Pais existem que são levados pelas leis da vida ao sacrifício, profundamente doloroso, de atuarem junto a filhos com inclinações a ações criminosas, outros viciosos, outros atormentados da sexualidade, transformando a reencarnação num escândalo, e outros mais em que se reúnem todos esses infelizes traços. Como falar-se de problemas de filhos lesados biologicamente ou mentalmente? Perto desses outros pais que têm herdeiros de corpos perfeitos, às vezes de linhas modelares, de almas corroídas e ações corrompidas, contudo, como cada pai e mãe defrontam seus compromissos ante as augustas leis de Deus, a vida junto aos filhos portadores de deficiência se mostrará tão normal quanto o permitam a maturidade e a visão de mundo que tenham. Serão tão felizes quanto se sintam cooperadores de Deus. Enquanto crescem, ao seu turno, para o grande amanhã, quando se encontrarão em plenitude de saúde e harmonia com os filhos redimidos, sadios, felizes. Vamos então algumas mensagens dos compromissos de amor. Mães abnegadas, filhos ingratos. Entre os graves comportamentos destrutivos que caracterizam a inferioridade humana, a ingratidão destaca-se infeliz, sendo, porém, a dos filhos em relação aos pais, uma ulceração moral das mais perturbadoras. Este comentário está no livro Compromissos de Amor, item 12, página 55, psicografado por Divaldo Franco.
A gratidão é o sentimento nobre que enriquece o espírito de bênçãos, proporcionando saúde e bem-estar. Exorna o caráter com os valiosos tesouros da fidelidade e da alegria de viver, facultando a visão otimista para uma existência de eloquente significado. A ingratidão é a chaga moral que decompõe os sentimentos, trabalhando-os no processo degenerativo. Pergunta-se por que mães abnegadas, cujas resistências são assinaladas pela ternura e devotamento, padecem a crueza de seus filhos ingratos que as classificam nas traves invisíveis do martírio? Essas carinhosas genitoras, mesmo sem o conhecimento consciente, identificam nesses rebeldes rebentos da sua carne seres que necessitam de amor, e por mais que sejam maltratadas, não diminuem, antes, pelo contrário, aumentam a capacidade de resignação e de sacrifício para com eles. São esses filhos ingratos, aves que tiveram no passado as asas cortadas pela crueldade de parceiros infiéis, que os atiraram ao abismo do desespero e da loucura. Algumas outras mães trazem escritos na consciência os remorsos e as culpas defluentes de delitos cometidos contra eles em existências pregressas, de que não se reabilitaram, assinalando-os com mágoas e sentimentos doentios, de que hoje se utilizam para encontrar uma paz mentirosa. Certamente a conduta odienta a que se entregam em processos de vingança não encontra justificativa em relação ao delito de que foram vítimas na anterior oportunidade, porque é da lei divina o impositivo do perdão, e quando isso não seja possível, o dever de compreensão em referência à queda moral do seu próximo. Elas, no entanto, durante a lucidez recuperada na espiritualidade e ao conscientizar-se do clamoroso erro praticado, suplicam a Deus a oportunidade de recebê-los como filhos, por saberem que somente o poder do amor será suficiente para sanar-lhes as mágoas profundas e neles edificar os dons da amizade e do devotamento verdadeiros. Santa Mônica, por exemplo, a cristã modelo, maltratada pelo filho ingrato, Agostinho de Hipona, suportou as suas diatribes e agressões, orou por ele e o amando sem cessar, por 27 longos anos, conseguiu alcançar o momento em que aconteceu a conversão que o levou a Jesus. O algoz acalmou-se e a mãe feliz retornou à ditosa pátria, legando o cristão invulgar encarregado de servir a humanidade desde o recuado século IV. À sua semelhança, incontáveis mães sofridas conseguiram erguer os filhos rebeldes dos abismos aos quais se atiraram, até as elevadas esferas do amor e da alegria de viver. Mães abnegadas, tende coragem e mantende a fé na divina justiça. Perseverai animosas ao lado desses filhos ingratos. Eles estão enfermos e preferem ignorá-la. Sois a luz na treva da desdita em que se debatem, recusando-se à claridade libertadora. Não vos aflijais em demasia, tendo em conta que eles são também filhos de Deus como vós próprias, e não estão esquecidos. Filhos, refleti enquanto ao vosso lado se encontra o anjo maternal, dando-vos amparo e carinho. Se o desdenhais hoje e a vossa arrogância o punir injustamente, amanhã, quando ele houver partido da terra, valorizá-lo-eis tardiamente no percurso solitário pelo deserto do arrependimento e da angústia.
Recomponde a paisagem mental e cuidai de aproveitar a santa oportunidade do convívio com o seu amor, a fim de vós encontrardes a vós próprios. No jubiloso dia dedicado às mães na terra, embora todos os dias lhe pertençam, sede felizes mulheres abnegadas, evocando e refugiando-vos na incomparável Mãe de Jesus, tornada sublime genitora de todas as criaturas. Mensagem de Anália Franco. Vamos encaminhando a nossa prece final. Senhor, que nossos pedidos de paz, sabedoria e bondade possam movimentar as nossas ações e desejos no bem. Precisamos ver o que realmente importa para tornar nosso mundo melhor e repleto de amor. Precisamos de mais paciência e compreensão. Precisamos nos ver como irmão que somos perante a tua grandeza de Pai, e que estes teus ensinamentos possam abrir as portas do nosso coração e de nossos pensamentos para o bem de toda a humanidade. Que a maldade não seja mais percebida em nossas ações, que possamos falar somente a linguagem do amor e da esperança, que a bondade possa tornar nossos dias melhores, mais alegres e que seja crescente a tua presença entre nós. Obrigado, Pai, e que assim seja. Fiquem sob a proteção do nosso Mestre e Irmão Jesus. Desejo uma boa semana a todos.